hoje o vídeo é um bocadinho diferente, eu estou num cenário diferente, estou com um estilo um bocadinho diferente e eu já vos vou explicar porque que está relacionado com o facto de eu ter estado um bocadinho desaparecida, tanto das redes sociais como do blog. Por isso, anda aí que eu tenho muito para te contar. Se vocês também me seguem alguns pelo Instagram, outras redes sociais ou até mesmo pelo blog, vocês devem ter percebido que eu estive este último mês estive mais ausente, ou seja, estiveram apenas algumas rubricas ativas, um ou outro post para manter ali a continuidade, mas que eu estive desaparecida. O que é que aconteceu? Eu estive efetivamente cerca de um mês internada no hospital, aqui no Porto, por causa de um problema de vesícula que eu tive. Já vou tentar contextualizar um bocadinho dessa situação. Então o que é que aconteceu? Eu já andava meses, eu diria que é desde abril, com uma dor estranha aqui, deste lado, principalmente depois de comer, passado mais ou menos 6, 7 horas depois de comer, e ele foi desvalorizando a dor, porque não era todos os dias, não era constante, e associava-se um bocado a uma coisa que eu comia, uma paragem digestiva, que fosse às vezes intestinos, e andei aqui a desvalorizar isto durante algum tempo, se calhar até mais do que eu podia ter feito. Entretanto, lembro-me que no feriado de 1º de maio foi quando eu tive uma crise relativamente grande, mas mais uma vez, culpa dos intestinos, porque quando realmente depois de comer 6, 7 horas nós não vamos achar que é vesícula o problema, nós vamos achar que é qualquer coisa no intestino preso, intestino sensível, qualquer coisa deste género, e então vamos desvalorizando, não é, as coisas que vão acontecendo e os sintomas que vamos tendo. Nessa altura, passado mais ou menos uns tempos, eu decidi que, pronto, que já não era tão normal ter estas dores, porque as dores foram ficando cada vez mais fortes, e geralmente era sempre à noite, porque eu ao almoço geralmente como muito pouco, não como uma barrita de cereais ou maçã, ou geralmente era à noite, ou era então ao fim de semana quando eu almoçava em casa com os meus pais e comia um bocadinho mais. Comecei a achar estranho, pronto, e decidi marcar uma consulta na minha médica de família. Claro que nós sabemos como está o estado, não é, da medicina em Portugal, e a única vaga que tinha era para dia 29 de julho, que eu teria então vaga da consulta, ou seja, tudo isto aconteceu e eu supostamente ainda não teria tido consulta na minha médica de família, para vocês terem um bocadinho de noção. Depois disso, então, eu calmei mais um bocado, pensei, continuei sempre a achar que era intestinos e, entretanto, a situação começou-se a agravar. Ou seja, comecei a ter náuseas, aquela sensação de vómito, e eu um sábado em particular, quando eu estava a tomar café com a Catarina, e do nada, uma dor muito forte e uma sensação de vómito. Eu pensei, vou vomitar, mas estava no café, eu disse, vai pagar a conta, que eu vou indo para o carro, que eu acho que vou vomitar. Por acaso não vomitei, ela até disse, queres voltar para as urgências? Eu vou contigo ao hospital. Se eu disse, não, deixa estar, vou marcar a consulta no particular, né? Estás à espera da consulta médica de família, ainda nem tinha a situação resolvida sequer. Fui a uma clínica particular, marquei uma consulta e me disse, acho que isto é vesícula, não tem nada a ver com os intestinos, acho que isto é vesícula. E eu, mas como assim vesícula? Tipo, supostamente as dores de vesícula não é pouco depois de uma pessoa comer, não é tipo 6, 7 horas. Aquela me explicou que o meu metabolismo é realmente muito lento e por isso é que eu demoro tanto tempo a ter as dores de vesícula. Passou-me então umas análises, uma ecografia, que eu fui fazer, ou seja, eu fiz esta consulta numa segunda-feira, na sexta-feira a seguir já consegui fazer a ecografia, e o médico, quando fez a ecografia, ele disse, você está cheia de pedras na vesícula, peço-lhe que marque o quanto antes uma consulta com o seu médico de família, porque isto com a certeza que é tudo para tirar. Contudo, sim, tinha muitas pedras na vesícula, mas não havia sinais de inflamação, o fígado estava bem, o pâncreas estava bem, o baço estava tudo bem, ou seja, era mesmo só aquelas pedrinhas, que depois já me vou explicar a história das pedrinhas, que estavam lá, pronto, e que me causavam a dor e que teriam que ser tiradas. Eu, ok, tudo bem, tirar a vesícula é uma coisa normal, várias pessoas da minha família já tiraram, não é assim nada por aí além, pronto, claro, é uma cirurgia, mas há cirurgias, não é, que se vamos falar comparativamente, que
são bem mais graves, não é? Existem doenças muito mais graves, por isso eu, apesar de ter estado doente e ter sido um transtorno muito grande, acho que ninguém gosta de estar doente, ninguém gosta de estar internado no hospital, ainda bem que foi esta doença e não outra pior, não é? Com outras repercussões na minha vida. Liguei para a minha médica de família e magicamente apareceu uma vaga para a segunda-feira a seguir, dia 8, guardem esta data que vai ser importante. E lá fui eu então à minha médica de família, mostrar-lhe a ecografia, mostrar-lhe as análises, né, que já li valores obviamente alterados por causa das férias. E ela, pronto, vai ter que ser operada. E eu, ok, essa parte eu sabia, mas tudo bem. Encaminhou-me, nesse momento na consulta, encaminhou-me para o hospital da Prelada. Mas fiquei com a indicação que se eu desmaiasse, tivesse vômitos, febre, assim, mais uns quantos sintomas, que tinha que ir logo à urgência porque era porque alguma das pedrinhas tinha mexido e eu tinha ido, ou seja, tinha que ir de urgência. Entretanto, desde a consulta com a médica no privado, que eu já andava só a comer peito de frango grelhado com massa cozida. Também tenham atenção a isto, porque não houve nenhuma alteração na minha rotina e eu não comi pingo de gordura nenhuma desde que fui à consulta na médica, ou seja, no espaço de 8 dias, entre a médica do privado e a minha médica do posto. E pronto, estava a fazer a minha vida, a aguardar pela cirurgia, que a médica disse que poderia demorar meses. E eu, pronto, ok, tudo bem, por cima normal, né? Estamos em Portugal, a medicina a saúde é muito lenta aqui. E pronto, passou-se. Fui trabalhar normalmente, entretanto eu já não estava cá, andava sempre constantemente, penso com uma moideira aqui de lado. A médica disse-me que era normal, que era da vesícula e não sei o quê, pronto, ok, tudo bem. Almocei por volta das 3, uma janta com peito de frango grelhado, por isso não pensem que a questão da vesícula que sobe vai causar problemas se vocês comerem gordura, porque no meu caso não causou, eu já estava há mais de uma semana a comer só tipo peito de frango grelhado com massa cozida, tudo com o mínimo de gordura possível, ok? Por isso não venham culpar a alimentação, porque não foi de todo a questão da alimentação, porque eu desde que fui à médica do particular que ela me avisou que eu tive cuidado religioso com aquilo que metia à boca, por isso eu estou completamente descansada, digamos assim. Almocei, comi ontem uma maçã com peito de frango e lembro-me que a Santa já não estava a saber muito bem, tanto que eu já tirei assim as bordas do pão, que já havia ali qualquer coisa e eu disse, bem, deve andar mais enjoadita, deve ser o stress, ter descoberto isto, mais uma vez, não é? Tipo, nós desvalorizamos aquilo que nós não devemos desvalorizar. Fui trabalhar e passar mais ou menos uma hora, começo a sentir umas dores estranhas de barriga. E eu me levantei, fui falar com a minha chefe e disse, eu preciso ir lá fora apanhar. Entretanto já tinha falado também com a minha chefe, já dizia, olha, eu estou com um problema na vesícula, à partida tudo aponta que vai ser uma cirurgia programada, mas para tu estares consciente, posso a qualquer momento ter uma crise e ter que me ausentar do trabalho, para também estar consciente que isto poderia acontecer. E ela disse, vai ali à minha varanda, porque ela tem uma varanda onde costumo fumar. Eu já não cheguei à varanda, estou a abrir a porta da varanda e desmaiei. Entretanto, foi fração de segundos, tive ali um ligeiro reflexo de vómito, meti ali uma espuma, mas também não acredito que tenha sido por aí. Pedi aos meus pais para me irem buscar o trabalho, já não consegui vir a conduzir, obviamente, estava completamente azorotada da cabeça. Quando cheguei a casa, a minha mãe disse para eu ligar, os meus pais disseram logo para eu ligar para o 112, né, veio a ambulância buscar-me. Eu expliquei a situação, que tinha pedras na vesícula, que já tinha um alerta do médico que se eu desmaiasse, que devia de ir imediatamente para o hospital. Dei seguimento então a isso, fui a ambulância buscar-me, levou-me para o Hospital Santo António aqui no Porto. Pronto, fizeram uns quantos exames, umas quantas perguntas, deram-me logo uma medicação para atenuar a dor, que foi um alívio, porque eu estava sempre com dores constantes. Aliás, o lado bom de ter estado no hospital todo o tempo que estive foi mesmo o facto de estar constantemente a ser medicada. E realmente nos ajudou bastante. Entretanto, todos sabemos como é que são as urgências, não sei se é de todos os países, mas pelo menos em Portugal nós sabemos qual é a nossa realidade. E apesar de eu achar que o Hospital Santo António trabalha muito bem, também tem muitas falhas e quem está nas urgências tem que esperar muito tempo, seja por resultados de exames, seja para ter um acompanhamento para que o médico explique o que é que está a acontecer. E pronto, fiquei lá mais ou menos desde as 6 até à 1 da manhã.
quando me vieram dizer que eu necessitava de uma ecografia, mas que não havia ecógrafo, só de manhã às 9. E como vocês devem imaginar o ambiente, se vocês nunca foram, mas urgências espero que nunca tenham que ir, mas apanha-se de tudo lá, não é? Ou seja, pessoas a gritar, pessoas ensanguentadas, velhinhos que estão lá, não vou dizer abandonados, mas que parece que ninguém tem pressa de os ir tirar de lá. Ou seja, é um ambiente mesmo muito, muito pesado e muito doentio, por isso eu não recomendo a ninguém. E quem já teve que se calhar ir às urgências já sabe um bocadinho do que é que eu estou a falar. Dessa forma, eu pronto, já estando com medicação para a dor e estando a ter a situação mais ou menos controlada, questionei a médica se havia a possibilidade de vir a casa e voltar lá para fazer a ecografia no dia a seguir. Uma vez expliquei que isto é um ambiente doentio. Vocês precisam de camas, obviamente, para outros doentes. Eu não estou, neste momento, completamente debilitável. Então, assim, em termos de responsabilidade, vim dormir a casa nessa segunda-feira com uma cartinha da médica para me apresentar lá na terça-feira a seguir, então no dia seguinte, dia 9, para fazer a ecografia. Fui em casa, dormi. No dia a seguir fui, mais uma batalhada de exames, mais análise. Aliás, vocês ainda conseguem ver, eu tenho os braços cheios de nódulos negros. Eu depois também já vos vou falar sobre a aventura que foi ser picada praticamente todos os dias durante 22 dias. Fiz os exames, fiz a ecografia. Entretanto, a médica chamou-me para o consultório e explicou-me que as minhas pedras na vesícula tinham passado por uma infecção na vesícula. Aquilo tem um nome muito específico, consistite. Eu nunca sei dizer o nome daquilo, mesmo com os médicos e tudo, mas basicamente a minha vesícula inflamou, os meus canais biliares inflamaram porque havia suspeita de que uma pedra, ou pelo menos uma pedra, tinha ido para um dos canais biliares, eu estava com uma inflamação gravíssima e que tinha que ficar já lá internada. Muito bem, liguei para casa, as minhas pedras como levarem a mala, lá fui eu que pus internamentos lá para cima. E fiquei lá mais ou menos, como eu vos disse, 22 dias. Sendo que a maior parte desses dias foi a tratar da inflamação. Ok? Fiquei amarela, tinha um susto enorme com o que estava amarela, porque parecia um Pikachu ou um Homer Simpson ou qualquer coisa deste género, porque não estava a contar que fosse ficar amarela, porque nós associamos geralmente a icterícia a problemas de fígado, mas a vesícula também dá para ficarmos amarelos. Muito fraca, porque eu não conseguia comer, cheguei a um ponto que enjoei a comida do hospital também, que nós já sabemos que não é boa por natureza, não é? E que não ajuda quem precisa de se alimentar um bocadinho, não é? Que é para continuar a tomar antibióticos e fiz também uma patulada de antibiótico. Eu acho que o meu sangue já era feito à base de antibiótico e demorei quase realmente 2 semanas para que o valor da minha inflamação baixasse para que eles pudessem operar, porque eles não queriam operar enquanto eu tivesse inflamação porque havia outros riscos associados. Tive a operação marcada, entretanto, depois disto, teve que ser cancelada porque a operação antes da minha teve várias complicações, por causa de uma senhora que eu conhecia, e espero de fundo que o coração dela esteja bem neste momento, nunca mais ia, porque depois, entretanto, teve que ir para os cuidados intensivos, e ninguém me sabia dizer nada sobre ela, e por isso, se essa pessoa está a ver, ela sabe quem é, que me deu um oi, que me mandou uma mensagem privada a dizer-me que está bem, porque realmente eu fiquei mesmo muito preocupada, mas não consegui ter feedback sobre ela, nem me deixavam entrar nos cuidados intensivos para a ver. E pronto, passado por mais 4 dias, a tomar antibiótico, lá fui eu que fui operar. E felizmente correu tudo bem. Okay? Os médicos estavam a pensar que ia ser uma cirurgia muito mais complicada do que o que foi, graças a Deus. Correu tudo bem. E agora vem a parte em que vocês vão ficar, não sei, rir, ficar um bocadinho chocados ou não, mas contado em ecografia eu tinha 14 pedras. Que a médica conseguiu contar na ecografia. Aliás, a médica mostrou-me a ecografia, ou seja, ela estava aqui a pressionar e eu a ver o ecrã do ecógrafo e vocês estão a ver tipo um céu à noite, eu só via tipo pontinhos brancos, parecia tipo estrelas, que eram as pedras, para vocês terem noção, que parecia um céu estrelado, a minha vesícula. E depois a médica veio-me dizer que depois da cirurgia ainda encontraram mais 4 pedras nos canais biliares. Ou seja, vocês estão a ver, eu tinha aqui uma coleção de calhapos dentro da minha vesícula enorme. Teve que ser tudo removido, obviamente. Neste momento estou sem vesícula.
eu fico isso. E, felizmente não é uma das situações mais graves, agora um bocadinho a reaprender a comer, fico afrontada muito rapidamente, etc. Mas quando voltei para casa as coisas começaram a facilitar mais um bocadinho. Claro, estou a fazer curativos, fiz aquela cirurgia dos furinhos, não é? Ainda tenho pontos neste momento, estou aqui a filmar, mas estou com pontos, estou medicada para a dor, por isso está tudo bem. Os médicos são confiantes que não vai ter grandes complicações e que em breve poderei começar a comer então um bocadinho de tudo. Como tive a questão da inflamação, ainda tinha alguns valores inflamatórios, eles estão a ajudar aqui um bocadinho pelo sul na minha situação. Porquê é que eu vos estou a contar esta história toda? Primeiro porque, como vos disse, queria-vos contar o porquê dos meus braços estarem assim, é que eu fazia tipo reação aos catéteres, ou seja, basicamente eu todos os dias tinha que dar catéter. E o que é que aconteceu? Eu cheguei a um ponto que não tinha veias, porque já tinha tudo. Além de ter umas veias não são grande coisa, cheguei a um ponto que eu já não tinha mais onde me picar, que foi também um outro filme. Eu cheguei a um ponto, isto agora está muito melhor, eu cheguei ao ponto de ter os braços todos doridos, de ter enfermeiras escolas a chorar ao meu lado, que já não me queriam picar, mas tinham que me picar. Ter que chamar enfermeiras de outros serviços para me virem picar com mais experiência, porque realmente não encontravam veias. E foi das coisas mais dolorosas, até mesmo que se calhar a parte da cirurgia em si, foi a parte dos braços, porque eu cheguei a um ponto que eu pensei, eles estavam a ponderar pôr-me aqui um catéter central, desde que se põe aqui nesta veia, e é uma coisa que me morria de medo, que me tivessem que fazer. Felizmente não foi necessário, felizmente suspenderam depois o antibiótico, que também, o excesso de antibiótico também me estava aqui a fazer mal, e tiveram que suspender aqui um bocadinho o antibiótico e graças a Deus tudo se resolveu, pelo menos até à data de eu estar a filmar este vídeo, está tudo dentro dos parâmetros e está tudo ok. O que é que eu vos queria contar, então, dizer sobre isto? Que se calhar muitos de vocês acharam estranho, mas não haver publicações nas redes sociais, o blog está um bocadinho mais calmo, mas se calhar muitos de vocês não repararam, porque houve aqui um abrandamento nos vídeos, porque não houve aqui muitas alterações, porque isto, agora vamos voltar aqui ao cerne da nossa questão, que é a questão da organização. Eu gosto de trabalhar com um bocadinho de antecedência, então eu já tinha mais ou menos a linha editorial de junho toda feita, ou seja, posts que eram rubricas já estavam feitos, não é? Por exemplo, números de impostos, posts de curiosidades sobre datas específicas, ou seja, a maior parte dos conteúdos já estava toda pronta e já estava agendada para aqueles dias. Por exemplo, vocês se calhar não notaram muito, por exemplo, tudo que é vídeos no YouTube eu trabalho com meses de antecedência sensivelmente, por isso vocês também não repararam nessa alteração, que também foi muito bom, não é? Porque assim acabei por não atrofiar muito o algoritmo e consegui pelo menos não estar preocupada com essas questões enquanto estava internada. Como eu disse, foram 22 dias de internamento, agora mais os dias de recobro em casa, né, que já está a terminar agora aqui o recobro. E agora as coisas estão-se a recompor, em princípio já vou voltar para o trabalho, já está tudo normal, mas pronto, foi mais de um mês, né? Foi mais de um mês que estive ausente ou impossibilitada de estar aqui. Isto para vos dizer que às vezes a organização, e aqui está um exemplo, é a nossa aliada no sentido de nos tirar algum peso e alguma responsabilidade de cima. Se eu fosse uma daquelas pessoas que nós sabemos que elas existem, que deixam tudo para a última da hora, não é? Com jeitinho que estava a ser operada, estava a dizer, esperem só um bocadinho que eu tenho que tratar daquele post, ou tenho que editar aquela fotografia, ou tenho que fazer isto, ou tenho que fazer aquilo, e nem ia, tipo, não vou dizer desfrutar, porque não se trata de desfrutar coisa nenhuma, não é? Mas não ia conseguir ter um recobro, não é? Tão calmo, ou não ia conseguir estar tão calma em relação à minha situação se soubesse que tinha coisas para fazer, não é? Porque por muito que a gente tenha essa consciência, nós mentalmente às vezes não conseguimos ter essa frieza, essa destreza, não é? De nos afastarmos dessa ideia. Das coisas que temos para fazer, nomeadamente em casa. Por acaso tinha tudo arrumadinho, a minha mãe também estava em casa, tomou conta de egas e de becas, os meus pais foram uns amores durante todo este processo. A Bessie estava cá, nós já até tínhamos planos, ela veio da Alemanha para cá, que obviamente foram adiados, ou seja, passamos os nossos planos para a sala de convívio do hospital, é o que é. O Bruno e a Catarina também me foram ver, não é? As pessoas que trabalham aqui comigo no blog, a minha equipa,
o que é muito reconfortante. Também deu para perceber muito, ou melhor, deu para ter certeza sobre algumas situações da minha família. Tive pessoas que me surpreenderam bastante pelo positivo, tive outras que não me surpreenderam e que foi basicamente colocar certezas em coisas que eu já desconfiava. O que também acaba por ser bom, porque é nestes momentos que nós conseguimos fazer o filtro sobre quem queremos ter ao nosso lado na nossa vida. E eu tenho bem claro neste momento quem é que quero ter ao meu lado na minha vida neste momento. Por isso, está aqui uma prova viva, deixar as coisas mais ou menos organizadas não é assim tão mal, nem é assim tão estressante e que até em momentos de crise nos pode fazer bem. Fica também aqui um testemunho sobre o que aconteceu relativamente a tirar a vesícula, porque a maior parte das pessoas pensam, e a maior parte dos casos é uma cirurgia fácil, a chegar lá a tirar a vesícula, 2 dias as pessoas vêm embora. Aliás, vi casos desses de facto, não foi o meu caso, por causa da inflamação. Por isso também, se sentem alguma dor, algum desconforto, alguma coisa, mas quem já consulta para um médico, não desvalorizem como eu fiz, porque uma cirurgia que eu podia ter ido num dia e ter vindo para casa no outro e ter tido um recobro de 12 dias, arrastou-se para o mês, para não falar das dores que eu passei, porque são dores horríveis, ao ponto de ter desmaiado de dor, ok? O desmaio que eu tive foi de dor. Por isso, quero deixar só aqui este alerta e deixar-vos uma indicação, né? Que ter tudo mais ou menos organizado e ter uma rede de apoio é muito importante. Nós gostamos muito de ser autónomos, nós gostamos muito de controlar a nossa vida, mas ter pessoas à nossa volta que nos apoiam é fundamental. Por hoje eu vou ficar por aqui, voltamos à programação habitual em breve, na próxima semana, nos próximos vídeos, nos dias de costume, cá estaremos. Fica bem? Tchau!